É isso aí, pessoal. Agora a gente vai partir para a aula falando um pouco sobre a caixa de bobina Polo, né? Júlio, a caixa de bobina Polo é essa pretinha aqui, ó, né? Que ela vai dentro da máquina onde você coloca a bobina, né? Tem umas máquinas. Essa referente a Singer é caixa de bobina Polo que a gente fala, tá? Então, assim, lá nas primeiras aulas eu já comentei, né, sobre sempre verificar se ela não está com rebarba, se ela não está muito gasta ou até mesmo quebrada, né, que ela ocasiona o problema de embuchar a linha embaixo da costura. Ela não consegue fazer o procedimento dela certo. Às vezes, mesmo com a regulagem certa, mesmo estando tudo ok, você vê que a máquina não costura, tá? Então, assim, o principal carro-chefe de dar esse problema é essa bobina aqui, a caixa de bobina Apollo, tá? Então, assim, ó, sempre a gente vai verificar o quê? Se ela não tá com rebarba, se ela não tá com alguma lasquinha, uma lasquinha que for quebrada já não vai costurar, porque a laçada, ela passa deslizando a linha por toda ela. Se ela tiver alguma rebarbinha, a linha já vai ficar enroscando aqui, aonde que vai ficando fazendo uma laçada em cima da outra, que ocasiona aquela peruca debaixo da máquina. Que a gente fala peruca, né? Tudo embolado, embuchado embaixo. Então seria o principal carro-chefe do motivo do erro, seria a caixa de bobina Polo, tá? Júlio, mas que tipo de regulagem que tem essa caixa de bobina? Pessoal, uma máquina de costura ocasiona o seguinte: a caixa de bobina Polo, ela para regular, se observando nela, ela tem dois parafusos, né? Ela tem dois parafusos aqui, ó, um na lateral, tá? E um na esquerda e direita, tá? Na caixa de bobina, o da esquerda, você olhando de frente para os parafusos, o da esquerda vai ser a pressão do ponto, tá? Ah, Júlio, mas quando que eu vou apertar, quando que eu vou soltar? Se a caixa de bobina estiver desregulada, solta, o que vai acontecer na máquina? Você vai ver que o ponto embaixo da costura tá bom, e o ponto em cima tá fazendo bolinha, tá fazendo cheio de bolinha. Fala, Júlio, não tô conseguindo regular. Aí você aperta tensão em cima, solta e não consegue regular. Isso você tem que sempre ficar atento, porque a caixa de bobina, quando ela tá sem pressão embaixo, ela ocasiona bolinha em cima, tá? Ela fica com o ponto frouxo. Ou, se tiver muito apertado, ela começa só a arrebentar embaixo, ou até mesmo deixar o ponto muito enrugado. Você costura, quando você tira o pano tá tudo enrugado. Aí você estica o pano e ele arrebenta a costura. Isso tem que ver se não está muito apertado. Aqui, tá? E dessa forma, você sabendo isso ali, tá fazendo bolinha, venha dar um apertinho bem pequenininho. Cuidar o seguinte, tá, gente? Essa aqui ela tem uma entradinha aqui, então tem que ser uma chave de fenda fina, tá? Por quê? Porque se tentar com uma chave mais grossa do que o furinho que tem aqui para colocar no parafuso, ela vai quebrar essa lasquinha aqui de cima, porque querendo ou não, ela é um plástico. Quebrando essa lasquinha pode jogar fora a caixa de bobina, porque igual eu comentei, qualquer rebarba, qualquer coisa, ela não costura, ela vai empuxar a linha. Então sempre cuidar. A fenda mais fina que você tiver, para que você consiga apertar e soltar. Outro detalhe, é pouca coisa, tá? Você vem aqui, tá fazendo uma bolinha, venha dar uma apertada bem pouquinho, vai, testa. Opa, continuou, vem, aperta mais um pouquinho, testa. Tem que ter um pouquinho de paciência, vir, montar toda a máquina, testar. Opa, continuou, desmancha a máquina de novo, vem, tira a caixa de... Não tenta apertar com a caixa de bobina no local, tá? Por que eu digo? Porque assim, muita gente tenta apertar com a caixa de bobina em cima do berço. Às vezes aqui a chave vai ficar meio inclinada, é aonde que também quebra a parte de cima. Já aconteceu muitos casos assim, tá? A pessoa perder a caixa de bobina por não querer tirar da máquina, querer apertar na máquina. Então tem que ficar muito atento a isso, né? Muito atento a isso, porque assim, para você perder uma caixa de bobina dessa é rapidinho. Por causa como ela é plástica, ela quebra rapidinho. Qualquer cantinho, lasquinha que tirar, já não vai costurar, tá? Então assim,
É um dos carros-chefe dos problemas hoje em dia nas oficinas, é essa aqui, caixa de bobina polo. Às vezes tá com alguma rebarba, alguma coisa, a pessoa leva pro conserto, só tá embuchando, só tá embolando linha, não faço de tudo e não tem o que fazer. Às vezes é uma rebarba, gasto, somente a troca da caixa de bobina já resolve, tá? Então você vai pagar aqui 20, 30 reais uma caixa de bobina dessa. Então assim, às vezes isso você consegue resolver o seu problema, tá bom? Então assim, tem esse parafuso, apertou ou soltou, conforme eu expliquei, né, que ocasiona no ponto. E outro porquê é o seguinte, Júlio, eu tô apertando, já apertei tudo o parafuso, mesmo assim a caixa de bobina não aperta a linha. Então assim, pessoal, focando aqui na caixa de bobina, o que você tem que se atentar? Apertou, mesmo assim um ponto em cima fica frouxo, não aperta. O porquê? Você vai ter que desmanchar as molas dela aqui para fazer limpeza. Muitas vezes você rebenta a linha e fica um pedacinho, rebenta outra linha e fica um pedacinho aqui dentro, aqui, ó, entre essas duas chapinhas. E ficando sujeira aqui, ela não consegue apertar a linha, porque ela vai apertar a sujeira e não vai apertar a linha. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos desmanchar ela para fazer a limpeza. Como que você desmancha, Júlio? Com a chave fenda, sempre fina, lembrar, nunca tentar com uma mais grossa, porque senão pode quebrar, tá? Você vai tirar os dois parafusos, tá? Você pode tirar fora, cuidado. Sempre é bom você pôr um paninho embaixo. Por quê, Júlio? Porque quando tirar aqui, ela bate na mesa e cai no chão, nunca mais se acha esse parafuso pequenininho, né? Então, assim, é um parafuso muito pequeno. A gente põe um paninho embaixo, ele cai ali no pano e fica. Não tem perigo de cair no chão, tá? Então, o que acontece? Você vem aqui, né? Você pode soltar aqui, ó. Bater aqui que ela... Soltando tudo a rosca. Ó, batendo aqui, o parafuso já caiu. Então, assim, é um parafuso bem minúsculo. Tirou o primeiro, ó, tira o segundo. Mesma forma, você pode ver aqui, ó, quando ele solta, ele já cai, tá? Beleza, Júlio, eu tirei todos os parafusos. O que você vai fazer? Tem duas chapinhas aqui. Essas duas chapinhas você pode tirar ela fora aqui. Tá vendo? Faz a limpeza aqui, certo? Mas o grande motivo de não apertar é que essa chapinha trabalha assim, ó. Uma com girinha aqui ou aqui. Entre o meio uma a outra. Que é o que faz a não apertar o ponto. Então você tirando, né, fazendo a limpeza certinho com a mão mesmo, só para tirar o excesso de poeira ou linha, o que tiver. Novamente, Júlio, como que eu faço para montar agora? Tirei, agora não lembro como que eu tirei e agora. Você pegando ela aqui, tá? Você vai ver que as duas aqui, ó, primeiramente é essa mais fininha, tá? Você vê que ela tem um chanfrado e um furo fixo. Nesse furo fixo, sempre se atentar que é o lado que fixa ela. Então, o lado furo fixo sempre vai ser o parafuso da primeiro, no caso, o parafuso da direita. Porque se não tem como pôr errado. Se você pôr virado, ela não vai nem entrar e não vai bater os furos, certo? Então, se virado, ó, primeira chapinha fina, você vem aqui, ó. Virado, ó, primeira chapinha fina, você vem aqui, ó, tem aqui certinho a parte, as cavas, né, que você consegue encaixar ela certinho ali dentro. Ó, encaixou. Cuida porque senão ela fica solta, certo? Encaixou, segura meio inclinado para ela não cair. Vem com a outra, também a mesma coisa. O primeiro parafuso fixo, que segura e que passa a linha, né? A chapinha segunda. Vem aqui na mesma forma, ó. Tem um encaixezinho dela certinho aqui, ó. E encaixou. Tá vendo? Encaixou, você segura com o dedo aqui para não ter perigo de cair. Você vai ver já que os furos aqui bateu certo. Eu costumo, para não perder, com o dedo primeiro. Vem aqui, ó. Deita ela pra cima, assim, ó. Tá vendo? Ó, põe o parafuso ali e não cai. Segura geralmente pra cima para não ter perigo de perder. Vem com a chavinha. Esse primeiro você pode apertar ele todo, tá? Que esse é para segurar aquela chapinha. Ó. Você vem e aperta ele inteiro. Isso, apertando ele inteiro, a chapinha já não cai mais, tá?
Aí agora é o parafuso da regulagem, né? Que é onde que aproxima uma chapa da outra, tá? Então esse parafuso da regulagem, mesma coisa. Você vem aqui, deixa para cima, tomba ali o parafuso em cima, certo? E vem aqui e dá um aperto na mão. Tá bom, não precisa apertar tudo. Júlio, quando que eu sei que a regulagem está certa? Você engata na mola ali, ó, tá? Pô, tá leve demais? Aperta uma mão um pouquinho. Tem que ser um aperto que você consiga puxar, mas você sinta que tá vindo meio pesadinho, sabe? Não pode ser nem muito que chega a arrebentar e nem pouco que vai se você forçar, vai a linha. Então assim, ó, eu tô puxando, eu tô sentindo que ele tá prendendo. Então essa é a regulagem certa, tá? Ela tá vindo um pouquinho pesado a linha, tá? Vindo um pouquinho pesado, ó, a sua caixa de bobina ela vai voltar ao normal e não vai fazer bolinha em cima. Se você põe aqui, você vê que ela tá leve, não tem peso nenhum, tá errado. Ou tá sem pressão ou alguma sujeira, igual eu comentei com vocês, que você tem que fazer desmanchar, tá? Desmanchar e também fazer a parte da limpeza daí. Feito isso, aí tem a parte da montagem, né? Da máquina. Como a gente tava antes mexendo na regulagem, tudo certinho, tá toda desmontada, o berço, nem a máquina inteira. Então assim, agora é fazer a parte da montagem e testar a máquina daí, né? Tudo certinho, só costurar que vai estar tudo ok. As regulagens ali que a gente ensinou nas aulas anteriores. Então vamos fazer a montagem da máquina. Pessoal, então assim, ó, a gente começando a montagem aqui da máquina, né? A gente vai, primeiramente, todos aqui é o berço, né? A gente vai colocar o berço. E o berço também tem uma regulagem, tá? Assim que a gente conseguir montar, apoiar a caixa de bobina, eu vou mostrar certinho para vocês a regulagem do berço. Depois a gente vem, né? Igual tem aqui a parte da cava, tá? Sempre se orientar o seguinte, aqui não tem como você colocar o contrário e tal. Não vai bater o furo. Então assim, só tem um jeito. Como é dois parafusos aqui e um na esquerda, ela só tem um jeito. O primeiro parafuso é na cava. Tanto que nós nem tirou ele, né? A gente só soltou. Então assim, esse primeiro parafuso ali é na cava. A gente vai deitar o berço aqui em cima da lançadeira, certo? Deitou aqui, ó. Seleciona aqui os furos certinho, né? A linha. Pega os parafusos, vem com a mão mesmo. Você pode começar a rosca, né? Que fica mais fácil. Ó. O outro você direciona aqui. Começou? Agora você pode vir com a chave de fenda, tá? E só encostar, tá? Não precisa apertar. Porque a gente vai precisar regular o berço ainda. Ó, a gente vem, só encosta. Ó, só encosta. Só encosta. Agora, vamos pôr a caixa de bobina pra gente fazer a regulagem do berço. Conferir se essa travinha aqui, ela tá realmente aberta. Tem umas que é uma mola, tá? Você solta, ela volta. Tem umas que ela é fixa. Tipo, libera, ela fica liberada ali a trava. Mas tem uns que você tem que ficar segurando para daí pôr a caixa de bobina. Mas esse modelo específico, 247, não, ela é fixa, né? Você abriu a trava fica aberta, você tem que vir e depois travar. O berço é o seguinte, você coloca em cima aqui, ó. Essa parte aqui, a única diferença é que essa parte da frente aqui, ó, ela vai vir por baixo dessa aqui. Então, como que eu coloco? Geralmente você pega ela no começo dela aqui, ó, joga pra lá, tudo pra lá, abaixa, ó, e deita. Ela vai deitar em cima da lançadeira e em cima do berço. Metade ela pega na lançadeira, metade ela pega em cima do berço, tá? Aí aqui, como tá, você vem com a chave de fenda novamente e trava ela. Ó, trava ela. Você travando ela já não vai sair mais pra cima, ó. Tá vendo? Não sai pra cima. A caixa de bobina, você tem que cuidar o seguinte, quando você... Essa trava aqui, ó. Se você for costurar com essa trava aberta, quando você for costurar, a caixa de bobina já vai pular pra cima já. Então, sim, você tem que cuidar muito isso, tá? Cuidar muito essa parte aqui.
Ó, travou, não vai cair mais. Agora você fala assim, Júlio, qual que é a regulagem que eu preciso fazer, né, na caixa de bobina? O seguinte, você viu que ela tem uma folguinha de cima para baixo? Você pode ver que ela tem uma folguinha. Essa folguinha você também precisa ter pro lado. Por quê? Porque a linha, quando laçar, ela vai passar por dentro aqui e vai sair para laçada. Ela vai passar por dentro aqui, raspando entre a caixa de bobina e a lançadeira, vai passar aqui e vai formar o ponto. Se você apoiar, não deixar nada de folga, ela vai também embolar tudo ali embaixo a costura, porque ela não vai conseguir passar, fazer a laçada por aqui, vai embolar tudo e vai ficar o tecido grudado até na máquina, tão embolado que vai ficar. Tá? Então você tem que ter também se atentar a isso, tá? Se atentar a essa folguinha. Como que você faz? Geralmente eu aperto, solto, só dá uma soltadinha aqui, ó. É igual, eu apertei e soltei, certo? Você vem aqui, ó, eu costumo fazer assim, que eu acho mais prático. Nessa parte aqui, tem um buraquinho aqui, você vem com a chave, ó, dá duas batidinhas. Ó, já criou uma folga, tá vendo? Essa folga não pode ser nem pouca e nem muita, chegar ao ponto de você ir para um lado e para o outro e cair fora a caixa de bobina, tá? Então, sim, tem que ser, ó lá, ó, uma folga que você fazendo assim, ó, apertou aqui. Ah, eu acho que essa folga tá bom. Você aperta os dois, vem aqui e faz isso aqui, ó, um lado para o outro, para cima, para baixo, para ver se ela não vai pular para fora. Porque se você deixar muita folga, quando você fazer esse teste aqui, ó, você vai tirar a caixa de bobina na mão, porque tá com muita folga. E se tiver pouca folga, ela vai começar a embolar a linha ali, porque ela não vai ter essa folguinha para a linha fazer a laçada, tá? Feita essa caixa, feita a regulagem da caixa de bobina, a folga dela, tá pronta a máquina para uso, né? Aí o que a gente vai fazer? Vem com a chapa, tá? Vem com a chapa, ergue aqui embaixo aqui a trava, ó, encaixa a chapa ali, encaixou. E tem a chapa corrediça. Isso aqui é um grande, como se diz, um grande vilão das costureiras. Muitas vezes ela bate a mão, o que desencaixa, e ela não consegue encaixar mais. Tem um segredinho para encaixar essa tampa. Muitas vezes você tentando encaixar de frente, ela não vai, porque você pode olhar aqui que ela tem um amassadinho. Você pode olhar aqui, ó, que ela tem um amassadinho, uma ponta, e a outra ponta não é amassada. Por isso, por causa disso aqui é como se fosse uma trava, para não ficar, quando você abrir demais, não ter perigo de toda hora ficar saindo. Então por isso que tem esses amassadinhos, porque é como se fosse um limitador, para você não toda vez ficar desencaixando na mola dela, tá? Então o que nós vamos fazer? O amassado sempre vai ser a parte da frente, que tá aqui, ó, tá? Essa parte, a parte que você vai empurrar, no caso aqui, né? Você vai empurrar para cá. Então sim, essa parte aqui, que tem esse chanfrado com o amassado, é para frente. Júlio, muita gente tenta pôr assim ou de frente, não consegue por causa do amassado. Tem ocasiões que chega na nossa oficina e a pessoa vem e tira esse amassado para tentar encaixar a máquina, mas não é. Aí depois, toda vez que você vir aqui, ó, ela vai ficar saindo, entendeu? Para isso não acontecer, o que o pessoal já fez, né, da Singer? Fez esse amassado, que é um limitador para não ficar saindo. Quando você vai colocar a chapa, o que a gente faz? De lá para cá, no caso você vem, joga a chapa tudo para trás, certo? Vem aqui, ó, põe ela no lugar que ela fica certinho ali, empurra ela, tem que encostar na mola, opa, sentir que encostou na mola aqui. O que você faz? Pega uma chave fenda, tá? Um lado aqui você ergue, ó, ergue a chave fenda, empurra um pouquinho, aí você vai sentir que vai encostar o outro lado. Você vem aqui, ó, também, dá uma erguidinha aqui, empurra mais um pouquinho, aí você pode terminar de empurrar com a mão. Tá encaixado. Você pode vir aqui, ó, que ela não vai sair, ó. Tá vendo? Fica encaixado. Então, se muita gente tem dificuldade nisso, muita gente mesmo tem dificuldade nisso. Às vezes amassa a mola, quebra a mola, por conta de não saber desse segredinho, tá? Eu tô aqui revelando para vocês sempre conseguir colocar a chapa quando você vê que sai ou escapa ali, é bem tranquilo, tá bom? Feito isso, a gente vai colocar ali o parafuso do calcador, que a gente tirou, né? Põe um pouquinho aqui só para começar a rosca, pega o calcador, né? Isso praticamente vocês já estão com bastante prática, né? Ó, encaixa ali.
pouquinho aqui só para começar a rosca. Pega o calcador, né? Isso praticamente vocês já estão com bastante prática, né? Ó, encaixa ali, calcador, aperta, pode ser com a mão mesmo até encostar. Vem com a chave fenda, dá um torque. Deu um torque, a máquina já tá montada, né? Aí vem aqui, ó, coloca a caixa de bobina, né? Deixou ali, passa a linha, costura, que a sua máquina vai estar pronta para costurar. Essa aula, né, da Singer Facilita, você vai ocupar a Facilita, Master, a 247, 241, a Singer Facilita dessas mais antigas também. Tem uma mais antiga ainda que é essa Master. É tudo o mesmo estilo, tá? Não muda. Às vezes eu peguei essa como modelo para passar para vocês, mas se você viu que a parte de baixo, você viu que ali a parte dos dentes, da lançadeira é igual, dá certo na sua também, tá? Às vezes não vai o mesmo lugar do eixo, o mesmo lugar para regular a lançadeira, vai ser tudo mesmo, tá? Então essa aula aqui foi para vocês, né, dessa máquina, para vocês entenderem. Então vai ter várias máquinas que você consegue fazer as regulagens. A próxima aula a gente vai aprender a trocar a correia do motor, tá bom? E também vai aprender a regular o motor, na caixa estiver patinando. Vou falar um pouco também sobre a polia do motor, beleza? Até a próxima aula. É isso aí, pessoal. Agora chegou a aula da gente explicar um pouco sobre regulagem da correia, a troca da correia. A gente vai falar um pouco sobre o motor, falar um pouco da polia também, né? Alguns problemas que pode acontecer, tá? Às vezes a máquina tá patinando, fala, Júnior, minha máquina tá patinando, e a gente sente que é no motor, que a máquina não vai. Aí é onde que você vai abrir, né, a parte da correia e ver se não tá muito frouxo, né? Ou se até mesmo a polia do motor aqui pra gente conseguir focar no local. Pessoal, aqui é a parte da correia, tá? Geralmente tem umas que vai ter, tem umas que não vai ter. Esse protetor de correia aqui. Geralmente as que se ficar originalzinha vem com um protetor de correia. Tem umas que já foi mexido ou quebrado, não tem, tá? Mas enfim, as que tem, ele é 2 parafusos que fixa ele, tá? Esses 2 parafusos aqui, 2 fenda, né? Que você consegue abrir eles. Ó, você não abriu eles aqui, soltou no caso, né? Ele já, você vê que ela já cai, né? Aqui você só desencaixa aqui da parte que ela tem uma de dentro aqui, ó. Que ela tem essa cavinha, né? Que abraça a correia. Desencaixou ali, você tira e tem acesso à polia e à correia. Igual essa máquina é uma máquina que provavelmente vai estar patinando. Por quê? Ó, tá vendo? A correia tá muito frouxa. Ah, Júlio, como que eu faço para me esticar a correia? É bem simples, tá? Bem simples. Tem esse parafuso que fixa o motor, tá? E uma fenda. Geralmente a fenda ou um Mosé Phillips, mas você pode usar uma fenda. Se você conseguir soltar na mão, você pode soltar. Mas geralmente igual essa aqui, ó, tá bem apertado, tá? Ou você pega uma chave 14, 13, 14, tá? Ou até mesmo um alicate universal você consegue, tá? Você fixa ali, ó, fixou, forçou, girou, soltou. Soltou ali a parte mais que tá presa, o resto você pode continuar com a chave de fenda, que é mais fácil, tá? Solta o motor, fez isso aqui, ó, o motor fica solto, sabe? O que você tem que se atentar? Se você quer esticar, ó, geralmente tá assim, quer esticar, você desce o motor mais um pouquinho aqui, ó. Não pode esticar muito, por exemplo assim, ó, não pode esticar muito ao ponto da correia pesar o motor, tá? Então sempre você tem que ter uma folguinha. Então você esticou, solta um pouquinho aqui, ó, e aperta de novo. Ó, pode ver que ela criou uma folguinha aqui, ó. Essa folguinha é por quê? Porque se você esticar demais a correia, ela força o eixo do motor e o motor não tem força para rodar a máquina. Fica parecendo que a máquina tá pesada, mas não, é porque você esticou demais a correia, tá bom?
Ah, beleza, Júlio, estiquei. Agora minha correia está muito desgastada, já está arrebentando ou até mesmo arrebentou. Como que eu faço? Você vem novamente aqui, né? Solta, não precisa tirar fora, só solta. Ergue o motor, ó, empurra pro lado aqui, já saiu a correia. Vem aqui, ó, você pode forçar aqui que ele sai, tá? Já vai passar aqui da capa, você tirou a correia, tá? Ah, eu troquei a correia, peguei uma nova. Vem com a nova, mesma coisa. Primeiro aqui em cima, você põe a lateral assim, para passar mais fácil, tá? Põe ali na polia, segura com a mão aqui, joga dentro da correia, dentro da polia aqui, meio que esticou ela, apertou, dá uma voltadinha aqui para dar uma folguinha, aperta, pronto, a correia tá colocada. Aí é somente colocar de novo a capa. Tem um outro porquê também, Júlio. Ela tá esticada, mas mesmo assim eu costuro e a máquina não vai. Eu sinto que só o motor gira, eu tô escutando o barulho do motor, mas a máquina fica parada. Fica parada, ela não vai. Aí tem um porquê. Muitas vezes acontece, deixa eu mover aqui, tirar a correia para vocês dar uma olhada aqui, ó. Só tirando aqui. Aqui a gente tem a polia, ó, a polia do motor, tá? A polia do motor, aqui ela é encaixada, ó. Dentro dela aqui, ela tem uma cavinha que vai nesse eixo aqui, ó. Tem uma parte do eixo que ele é redondo e tem uma cavinha, né? E tem a cavinha também na própria polia. Acontece o quê? Como é plástico, às vezes ele é patina, acontece o quê? Do próprio eixo do motor roçar essa polia. Roçando a polia, ela fica toda redonda, a parte que é a chanfrada não fica fixa ali no eixo, é onde que gira só a polia, né? Gira só o eixo dentro da polia e a polia não gira a polia da máquina. E a máquina não vai nem para frente nem para trás por causa disso. Tem que se atentar a isso aqui. Para trocar também é bem fácil. Você pega uma chave ali, igual eu fiz, forcei, você desencaixa. Para encaixar também só tem um jeito aqui, ó. Você vê o lugar que tem o chanfradinho com o eixo também. Fez, empurrou até o final. Pronto. Trocou a polia do motor da máquina. Tá? Fez isso novamente. Põe a correia. Né? Põe a correia aqui. A gente aperta. Vê a folga. E aperta bem a correia. Colocou a correia. A capa novamente. Você pode tirar os parafusos. Mesma coisa. A correia tem que entrar por dentro aqui, ó. Né? Você vem aqui, ó. Põe por dentro. Empurra com o dedo ali, ó. Por dentro. Põe por dentro. Encaixou ali. Aí é só vir aqui posicionar. Achar ali certinho os lugares dos parafusos aqui, né? Ó, achou o lugar dos parafusos. Geralmente esse com cabeça mais redondinha aqui, ó, fenda, ele vai nesse de cima, tá? Ele vai nesse de cima. E esse de baixo, que é a cabeça mais redondinha, chanfradinha, é a parte de baixo. Aí você vai falar assim, Ju, mas que diferença? Por que esses dois parafusos é diferente? Eles não são igual. Para fixar a parte da correia também, do protetor da correia. Por causa disso aqui, ó. Vou soltar um pouco mais aqui. O de baixo você pode apertar, já, tá? Pode apertar inteiro. E o de cima você vai ver que ele tem uma cava. É onde aqui, ó, às vezes, você apertando aqui, você vai costurar, você começa um barulhão. Por quê? Ele tem uma regulagem também aqui do protetor, para não ficar pegando aqui na polia, as garrinhas em cima ou embaixo. Você tem que se atentar, deixar bem no meio certinho, tá? E apertar. Porque senão quando você costurar, vai fazer um barulhão. Porque vai ficar pegando a polia da máquina, fica pegando no plástico seco, que é do protetor da correia, e faz um barulho bem alto, tá? Então já tem uma regulagemzinha para você conseguir jogar um pouquinho para baixo ou um pouquinho para cima, tá? Você consegue regular ela certinho ali para centralizar ali na polia, tá?
Feito isso, você consegue, né, isso daí você trocar esticar, trocar a polia do motor, tá? E mesmo assim, o teu motor tá sem força, tem que daí já levar numa assistência para eles abrir o motor, ver os carvão, ou ver se não entrou em curto e ele tá sem força já. Tem algumas situações a gente precisa trocar de motor, porque às vezes ela já não tem força suficiente, torque o suficiente para girar o mecanismo da máquina. Às vezes muito tempo de uso ali vai acabando gastando, né? Gastando ali a parte das escovas do excêntrico do motor, e aonde que não tem mais o que fazer, só trocando por um novo, tá? Então sempre assim, fez tudo isso certinho, mesmo assim começou a patinar, duas coisas. Ou é o motor que já está sem torque, sem força, ou duas coisas, a máquina está muito pesada que o motor não está conseguindo, né, girar. Ou até mesmo uma correia muito esticada que também não consegue também fazer a parte da tocar a máquina no sistema dela. Beleza? Então essa foi a aula que a gente falou um pouco sobre o motor, né? Esticar a correia, certinho. A próxima aula agora a gente vai falar sobre a limpeza da máquina e lubrificação. Tá bom? Então eu espero você na próxima.